Boa noite a todos. É uma alegria, muita gratidão que mais uma noite temos a oportunidade de nos reunir para celebrarmos a majestade do nosso Mestre querido, Jesus de Nazaré, agradecendo a oportunidade de estar nessa casa bendita. Indagado acerca da necessidade de frequência à casa espírita, o missionário Divaldo Pereira Franco, que todos nós tanto respeitamos, comparou a frequência à casa espírita a um planalto, em que pelo simples fato de nos elevarmos, respiramos ar puro. Ao contrário de quando descemos num vale, em que há um pântano, matéria em decomposição, certamente respiramos um ar corrompido. E Divaldo diz que a casa espírita é o planalto em que entramos em comunhão com Deus. E isso explica, em boa parte, porque o simples ingresso de nós todos numa casa que é a embaixada de Jesus, em que tantos espíritos bondosos, benignos e caridosos espalham boas energias em nosso favor, faz com que nos sintamos tão bem, né? Tão calmos, tão equilibrados, sempre melhorando as nossas vibrações. Então é um motivo de muita alegria a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos de novo. E para que possamos sorver tudo isso que esses bons amigos querem nos oferecer, vamos pensar no Divino Mestre Jesus, banhando o nosso planeta e essa casa abençoada com sua luz pura, radiante, tranquilizadora e salutar. E vamos nos conectando a todos esses amigos, ao Padre Isabel Calvo, a sua equipe de bondosos anjos, que realizam esse trabalho de caridade em prol de todos nós, necessitados e enfermos das almas. Que essa noite possamos vibrar muita gratidão e reverência ao Senhor da vida, que propicia a cada dia um aprendizado novo. O Mestre Nazareno não nos prometeu que a passagem por esse mundo seria fácil. Ao contrário, nos advertiu que o caminho estreito que leva ao Pai muitas vezes é áspero, chuvoso, doloroso. Mas prometeu e está a cumprir essa promessa permanentemente, de que suas mãos estariam estendidas, guiando os nossos passos, e que sua luz se projetaria no nosso horizonte, para que jamais nos sentíssemos desamparados ou perdidos. Todos nós atravessamos momentos de apreensão, de dor, especialmente nesse momento agudo em que toda a humanidade é assolada por uma pandemia, mas que é obra de Deus, e cujos frutos a humanidade colherá no futuro, alegre e grata. Queremos redobrar
reforçar a nossa confiança e a nossa fé no Pai bondoso e nas mãos seguras do nauta Jesus de Nazaré, que conduz a nave planetária com inexcedível sabedoria e amor. Gratos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Nós solicitamos que após essa nossa reflexão, a breve prece que faremos no encerramento e o passe coletivo, que todos mantenham o distanciamento necessário. O portão lateral estará aberto para que não haja proximidade inadequada entre todos nós. Então devemos deixar os nossos assentos paulatinamente, ordenadamente, para que não haja nenhuma aglomeração no nosso hall. Ok? Muito obrigado pela compreensão. O tema proposto para a nossa reflexão nessa noite é o respeito às diferenças. Nós sabemos que, embora muitos importantes avanços se façam sentir dentre muitos povos no que diz respeito à fraternidade, à tolerância e o respeito às diferenças de crença, de origem, de etnia, de orientação sexual e de convicções de toda a ordem, nós ainda estamos muito distantes de alcançar o estágio de civilidade em que o respeito ao próximo, a consideração, irá permear todas as relações humanas. Estamos, portanto, engatinhando no que diz respeito à assimilação desse conceito tão importante que é o respeito ao próximo. Não raro, temos notícias de mortandades mundo afora causadas por desentendimentos sobre convicções religiosas, perseguições em razão de crenças políticas, agressões, injúrias, maledicências, simplesmente porque discordamos da forma do próximo portar-se. Razão pela qual é muito importante que sempre revisitemos esse tema, que sempre reflitamos sobre a nossa postura individual e sobre a postura coletiva em relação às diferenças. E para que possamos transitar nesse tema, eu vou tentar, com a imprescindível ajuda dos mentores dessa casa, com que nós possamos conversar sobre alguns aspectos, as possíveis raízes da intolerância, a relação desse tema, o respeito às diferenças com as leis divinas. Vamos tentar revisitar um mito grego que pode ser importante para a nossa reflexão. Em seguida, lembrarmos do modelo perfeito, para ao final rememorar o ensinamento, um ensinamento precioso dentre os vários ensinamentos do Mestre Jesus. Durante milênios, milhares e milhares de anos,
estivemos envolvidos em disputas ferozes e violentas. Disputas por alimentos, territórios, recursos naturais, por esposas. Asselvajados, utilizávamos da violência uns contra os outros para satisfazer os nossos interesses mais imediatos. Essa postura violenta e selvagem foi exacerbando as nossas paixões mais primitivas: o medo, o orgulho e o egoísmo. E isso foi cada vez mais causando divisões. Fomos nos reunindo, portanto, em bandos, em tribos, mais tarde em proto-estados e em estados, muito separados uns dos outros. Cada qual com seus costumes, suas vestimentas, seus hábitos e seus deuses e, sobretudo, os seus exércitos. Nessa condição, nesse contexto, em que não nos confraternizávamos, em que criávamos, como ainda criamos, barreiras, muros sociais entre nós, os estranhos, os desconhecidos, pelo simples fato de serem desconhecidos, de não serem nossos amigos, de não serem do nosso bando, da nossa tribo ou da nossa nação, eram vistos como inimigos por nós. Representavam uma ameaça. Eram vistos também como seres inferiores, a merecer violência, muitas vezes vingança por atos que reputávamos inadequados da parte daquele outro bando, tribo ou nação, e merecedores de escravização. Não por outro motivo, durante milênios nos entregamos a escravizar, a conquistar e a exterminar os nossos diferentes, os nossos dessemelhantes. O mundo, entretanto, precisava de uma lição inesquecível, de que tudo o que fazíamos até então contrariava de forma incontornável as mais básicas leis divinas. Foi então que houve o ápice dos acontecimentos moral do planeta. Jesus, o próprio governador planetário, vem à Terra em missão educativa para nos ensinar que não havia vários deuses, um de cada agrupamento, mas um Deus único, um Deus de todos, um Pai comum, um Pai bondoso, a quem não se agrada discriminando, desrespeitando, escravizando ou exterminando um de seus filhos. Jesus trouxe a verdade, a revelação de que todos somos irmãos de uma mesma família espiritual, porque filhos desse Pai bondoso. Nós incorporamos a parte que nos interessava dessa mensagem, dessa verdade, de que temos um Pai bondoso, que a tudo perdoa. E prosseguimos no descumprimento das leis divinas, contando com o perdão do Pai.
mas esquecemos de incorporar um corolário necessário dessa afirmação de que Deus é Pai de todos. Esquecemos de incorporar a ideia da fraternidade. E continuamos, por séculos e séculos, praticando as mesmas condutas de segregação, de separação, de perseguição, de extermínio, de escravização. Em meados do século XIX, a humanidade necessitava de mais luz, de mais esclarecimento. E por obra de Jesus, o Consolador prometido vem nos trazer verdades que até então não compreendíamos. Dentre as quais tem importância para esse tema, sobre o qual refletimos nessa noite, a de que há 3 elementos no universo: Deus, o princípio inteligente e o princípio material. São esses os 3 elementos essenciais do universo. E que os espíritos, nós todos, seres inteligentes da criação, são a individualização do mesmo princípio espiritual. De modo a escancarar, a não deixar dúvida de que não há nenhuma diferença essencial entre nenhum de nós, seja qual for a nossa nacionalidade, a nossa etnia, o nosso gênero, as nossas preferências. A essência é exatamente a mesma: o princípio espiritual. E somos criados, esclarece a bendita doutrina dos espíritos, todos simples e ignorantes, tendendo, igualmente todos, sem nenhuma exceção, à perfeição. Portanto, se há alguma diferença entre nós, ela é apenas aparente e momentânea, porque em essência, em princípio e no final, todos somos iguais. Essas heranças primitivas, no entanto, muito enraizadas em nós, estão, nas palavras de Joana de Ângeles, nos alicerces do nosso inconsciente e manifestam-se diariamente em nossos cotidianos por meio de impulsos de aversão. Esse medo, orgulho e egoísmo que durante tanto tempo foram nossos companheiros, hoje ainda se manifestam, na maioria de nós, por impulsos de aversão, que faz com que desprezemos, maltratemos, neguemos a mesma essência divina a muitos dos nossos irmãos e irmãs. Porque com isso criamos uma força, uma superioridade ilusória, que não detemos, de que não somos detentores, alimentando mais uma vez o nosso orgulho, encobrindo os nossos medos. Seres conscientes que somos, no entanto, temos a dádiva da razão para combater essas más tendências, esses instintos tão primitivos, tão selvagens e tão prejudiciais à vida em sociedade. Os nossos critérios de julgamento são essencialmente egocêntricos. Na maior parte do tempo,
entendemos que as nossas escolhas são certas, que as nossas ideias são corretas, e por via de consequência, tudo aquilo que não coincide com essas nossas escolhas e ideias está errado. Há um versículo 22 no Evangelho de Mateus que retrata a seguinte missão de Jesus, a seguinte lição de Jesus. Disse o Mestre, é uma passagem do Sermão da Montanha: o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Podemos extrair dessa preciosa lição do Cristo que muitas vezes aquilo que identificamos como erro em nossos companheiros ou companheiras, naqueles que nos circundam, como mal, como inferioridade, não é senão diferença, dessemelhança. Não é em verdade um erro, um mal, uma inferioridade. É apenas uma dessemelhança que a nossa visão egocêntrica e míope faz com que enxerguemos pela pouca luz de nossos olhos como inferioridade. E reagimos com esses impulsos de agressão, de aversão, de segregação. É verdade que muitos de nós já nos livramos da violência física, mas nos entregamos, não raro, à maledicência e a ataques vibratórios em muitas situações, porque não toleramos a diferença. Prosseguindo, que relação poderia ter as leis divinas com esse tema? Vamos lembrar essencialmente do maior mandamento, da lei do amor. Diz Jesus em seus evangelhos: amai a Deus de toda a compreensão, de todo espírito e de todo entendimento, e amai ao próximo como a si mesmo. Se o amor é o mandamento maior, e o respeito, a consideração, não são senão partes elementares desse sentimento complexo, sublime e grandioso que é o amor, podemos concluir com segurança que sem respeito não é possível construirmos o amor. O respeito é o prelúdio do amor. É um elemento que está na base de um sentimento que, depois de revigorado, alimentado com benevolência, simpatia, compaixão, solidariedade, fraternidade, bem-querer, vai um dia se expandir, se purificar e se tornar um amor sublimado. Podemos imaginar que quando éramos selvagens, estávamos em um lago muito sujo e que conseguimos estar às margens desse lago, do lago da selvageria, da violência. Essa margem é o respeito. Mas ainda temos que escalar toda a montanha do amor e da virtude. Sem transitarmos por essa margem, por essa planície do respeito, da consideração, jamais alcançaremos as culminâncias do amor.
Há um mito grego que pode trazer uma compreensão importante para nós. Narciso era um jovem de grande beleza. Desprezava todas as jovens que, por causa da sua beleza especial, dele se enamoravam. Zombava do amor e desprezava a todos. Um dia, uma jovem repudiada fez um pedido aos deuses e foi atendida. Que aquele que não amava ninguém viesse a se apaixonar por ele mesmo. Narciso, então, debruçou-se sobre um lago de águas límpidas para matar a sede e, vendo o reflexo da sua imagem, apaixonou-se por si mesmo. Sem poder abandonar o objeto da sua paixão arrebatadora, permaneceu imóvel perpetuamente à beira do lago, definhando, até que morreu. Os gregos acreditavam que havia um rio circundando a terra dos vivos da terra dos mortos. E o mito diz que mesmo após a morte, quando estava sendo transportado, cruzando esse rio, Narciso ainda se debruçou do barco para mais uma vez ter o relance da sua imagem refletida nas águas do rio. Esse mito nos propõe a reflexão de que a desconsideração do outro, daquele que nos cerca, causa imobilismo. E a morte, a anulação das nossas potencialidades afetivas e morais. É importante que tenhamos sempre presente em nossos espíritos o quanto dependemos de todos os outros, da relação de extrema interdependência que há entre todos nós, espíritos da mesma família espiritual. Como poderíamos desenvolver o perdão, a indulgência, se não houvesse ofensa? Como poderíamos desenvolver a paciência, a resignação, se não houvesse condições de termos os nossos interesses contrariados por outro? Como aprenderíamos se não tivéssemos alguém em nos espelhar? Dependemos para tudo, para o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades afetivas e morais daqueles que nos cercam. Incessantemente. E também para a satisfação das nossas necessidades materiais. Basta imaginarmos que todos nós aqui estamos vestindo peças de algodão. Nenhum de nós plantou, nenhum de nós processou o algodão, nenhum de nós tingiu, cortou, costurou. E para o plantio do algodão foi necessário ferramentas, tratores, e para construir o trator foi necessário a extração do minério, a extração da borracha, o projeto do trator, o desenvolvimento do maquinário e assim por diante. Para que nos alimentássemos durante o dia,
alguém dessemelhante de nós, com crenças variadas, com outras convicções, com orientações sexuais muitas vezes diversas da gente, com características físicas muito diversas de cada um de nós, porque todos somos dessemelhantes. E esses irmãos ou irmãos é que contribuíram para a dádiva de estarmos vestidos e de termos alimentos em nossas mesas. De modo que essa sensação de que dependemos uns dos outros, quando incorporada, quando assumida como uma verdade inelutável, faz com que tenhamos a tendência de sermos gratos, corteses e amigáveis com aqueles que nos servem, não importando as diferenças aparentes, transitórias, acidentais e secundárias, porque todos temos os mesmos desejos, que é sermos felizes, encontrarmos-nos no futuro com o Pai bondoso. Precisamos falar do modelo divino, Jesus de Nazaré. Aquele cujo exemplo, em todas as áreas, é a expressão maior da virtude e das leis divinas. Jesus sempre acolhia e entendia. Jamais desrespeitava quem quer que fosse. A violência, a aversão, o desrespeito, a desconsideração, jamais fizeram parte do seu arsenal de técnicas amorosas para conquistar os corações e para educar. O Mestre convidava e ainda convida a todos a seguir os seus passos, mas jamais impôs qualquer coisa a quem quer que seja. Do alto de sua majestade moral, muito diferente de todos nós, espíritos aqui, quase todos no mesmo estágio evolutivo, o Mestre não desprezava a ninguém e não considerava ninguém indigno de conviver. Partilhava a mesa com aqueles que eram considerados pecadores ou pessoas de má vida. O Mestre é o espírito justo, manso, respeitoso, empático, pacífico e pacificador por excelência. É esse o modelo que Deus nos ofereceu e cujo evangelho, que ecoa por toda a eternidade, continuará nos alertando, nos convocando a tratarmos uns aos outros com respeito, consideração e solidariedade. O Mestre, esse é um ensinamento que considero muito importante, que relembremos, nos lembrou que somos capazes de enxergar um cisco no olho do nosso irmão, mas não vemos a trave que obscurece a nossa visão. Por que nos preocupamos tanto com as escolhas alheias? Por que nos preocupamos tanto com os caminhos que os nossos irmãos resolvem trilhar? Se há ainda uma lavoura tão fundamental a cultivarmos dentro de cada um de nós, que é a lavoura do amor
e da caridade. Quanto tempo perdemos nas nossas vidas, recriminando, apontando defeito, nutrindo aversão, desrespeito, porque não enxergamos que o nosso compromisso é com a nossa reforma, com a correção dos nossos múltiplos erros. Sigamos todos, portanto, sempre entendendo, respeitando, valorizando a todos. Cada flor irradia perfume característico e cada estrela possui brilho próprio, nos lembra o bondoso Espírito Emmanuel. Para reforçar que Deus é o autor de toda a diversidade e que é da lei que o inacabado seja concluído, seja aperfeiçoado, mas não que o errado seja destruído, vergastado ou aviltado. Ampliemos, portanto, a nossa consciência de dependência de todos, a nossa cortesia, a nossa caridade, para que um dia sejamos capazes de nutrir o amor incondicional a todos. Que o Pai e Jesus nos ajudem nessa tarefa essencial. Vamos então mais uma vez, com Jesus nos nossos corações, nos dirigir ao Pai bondoso, todo sábio, misericordioso, atento, zeloso e amoroso. Pedindo que o Cristo leve aos seus pés, aos pés do Senhor da vida, os nossos medos, as nossas hesitações e as nossas preocupações. Crianças espirituais que somos, ainda necessitamos da luz de Jesus e dos seus anjos para clarear as nossas vidas. Mas colocamos, além dessas necessidades, no altar maior do Pai, a nossa fé incondicional de que as nossas vidas são permanentemente regidas por sua vontade soberana e sábia. Que nenhum de seus filhos fica desamparado ou relegado ao abandono. Que basta permitirmos que exércitos de anjos acorrem em nosso socorro, sem que possam, em nosso favor, muitas vezes, arrostar as provas, mas sempre nos fortificando, nos alimentando com o amor maior do Pai e com a luz majestática, resplandecente de Jesus de Nazaré. Como somos gratos a esse mestre, a esse pastor bondoso, pela condução serena, pela intercessão amorosa a cada dia em nossas vidas. Pedimos proteção a todos nós, auxílio na tarefa de nos reformarmos, e que o amor do Pai possa envolver a todos nós
e aqueles entes queridos que aqui não puderam estar nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Eu convido aos passistas que adentrem ao salão, esses amigos a quem agradecemos e essa equipe espiritual bondosa que conjuntamente realizarão esse trabalho de dispensação de energias revitalizadoras, reequilibrantes, que vão nos acalmar e nos envolver. Pedimos ao Cristo que conceda que sua luz adentre esse salão e envolva cada um dos corações que aqui está. Que essa luz se expanda por nossos corpos e pelos nossos espíritos, banhando-os com emanações amorosas e reequilibrantes. Nós dizemos que queremos muito e aceitamos essa assistência que nos é ofertada, que recebemos com gratidão, com muita confiança e muita fé, essas vibrações poderosas, que mais do que equilibrar o corpo, os órgãos internos, os nossos tecidos, vão nos encher de confiança, de esperança, de fortaleza, para enfrentarmos as lutas diárias com resignação, calma e paciência, para contaminarmos aqueles com quem encontrarmos hoje e durante toda a semana que se inicia, com energias de amor, de benevolência e de caridade. Ó Jesus, como somos gratos por esse presente que ora recebemos das tuas mãos amorosas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Que todos retornemos para casa convictos de que o Cristo está sempre conosco. Boa noite, obrigado.